Estamos de volta com o TVC News. Agora, meio-dia e 32, nós vamos conversar com o Dr. Maicon Fagundes, que agora é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bem-vindo, Dr. Maicon. Muito obrigado, agradeço pelo convite, primeiramente da FAB e também do Saúl. Mando um abraço aqui para a nossa presidente da OAB de Balneário Camboriú, doutora Emanuele Carnevale, todos os ouvintes. Agradeço muito pela oportunidade de aqui estar. Dr. Maicon, então, o que é um instituto? Pois bem, esse Instituto dos Advogados Brasileiros, felizmente eu tive essa oportunidade de receber essa indicação de dois proponentes, meu orientador e mais o presidente da Comissão Nacional do Direito Aduaneiro e Marítimo. E essa instituição é uma instituição histórica, foi fundada há mais de 150 anos, justamente no ano de 1843, por ato do imperador. E foi justamente uma instituição que fundou a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no Brasil. Fundou a OAB Nacional e, consequentemente, também fundou a primeira faculdade de Direito do Brasil, que é a Faculdade do Largo de São Francisco, na USP. Então, essa instituição, ela representa, hoje no Brasil, o braço cultural da Advocacia Nacional. Então, qual é a função dos membros dentro dessa instituição? Pois bem, é interessante destacar como que uma pessoa acaba também se tornando membro dessa instituição. Eu recebi duas indicações, a pessoa tem a vida passada por um escrutínio também de verificação se realmente se possui um potencial de contribuir com a ciência jurídica e tendo o nome aprovado na Assembleia, tendo essas duas indicações, a pessoa toma posse, no caso a minha posse foi ontem, e a função dos membros é justamente contribuir em comissões temáticas. Então, qual a relevância dessas comissões então, dentro da instituição? Pois bem, dependendo da pessoa que vai integrar, nós bem sabemos que existem advogados da área ambiental, da área civil, da área tributária, das mais diversas áreas do direito. Então, esse advogado que recebe essa indicação para integrar o Instituto e felizmente tomar posse, ele pode escolher, no máximo, duas comissões. Eu, por exemplo, escolhi a Comissão de Direito Ambiental, que eu tenho afinidade com esse tema, e também a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. Então, a função do membro acaba sendo emitir pareceres, emitir reflexões, emitir estudos sobre temáticas de âmbito nacional, justamente porque o IAB é uma instituição de âmbito nacional, no que se refere, por exemplo, a projetos de leis, a contribuições de discussões e de pautas que são muito caras para a sociedade. Por exemplo, na questão ambiental, recentemente a gente teve a questão do Marco Legal de Saneamento Básico. Por exemplo, esse instituto ele teria a legitimidade de emitir parecer para contribuir com o Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Recentemente também a gente teve a questão do projeto de lei federal do Senado, que é o projeto da BR do Mar, que é justamente também a competência dessa Comissão de Direito Marítimo, ou seja, um membro dessa comissão ele pode emitir esses estudos, pareceres, é um lugar de fala, um lugar de debate que serve justamente para fomentar essa contribuição do advogado, da classe da advocacia para a sociedade brasileira. E então, Dr. Maicon, quantos advogados da cidade fazem parte do Instituto? Precisamente, eu não consigo informar quantos advogados do Estado, porque justamente a indicação vem representando o Estado de Santa Catarina, mas eu acredito que são muito poucos ainda, eu acredito que não deva ter uma dezena ainda de advogados de Santa Catarina, mas é importante que Santa Catarina venha se posicionar cada vez mais no que se refere à representatividade da classe, do advogado, da advocacia, da contribuição do direito para a sociedade. Então, é um advogado só por cidade? São quantos advogados por estado? Como pois funciona? bem, esse instituto, ele é um instituto que ele foi fundado na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele é o primeiro do Brasil e a representação é estadual. A qualidade de indicado ela acaba vindo pelo estado, ou seja, na minha posse ontem teve um colega do Rio de Janeiro e um colega do Distrito Federal. E também constou, no caso, a minha posse como sendo um membro de Santa Catarina, ou seja, é um instituto de representação nacional, onde todo o estado é representado pelos seus membros que passam por esse processo.
Então tá, muito obrigada, doutor Maicon, por estar aqui com a gente, trazendo mais informações. E agradeço, né, pela presença e também lhe parabenizo pela posse. Agradeço muito pela oportunidade de falar da relevância desse Instituto Centenário no Brasil e dizer também que a classe da advocacia, ela sem dúvida, ela é fundamental na sociedade, né? Tem previsão constitucional como sendo indispensável a efetivação da justiça. Então, certamente é um prazer poder falar da relevância dessa instituição aqui no TVC Panorama. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Maicon. Então, agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para o dia de hoje. Nesta sexta-feira, após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar seco e frio passa a atuar em Santa Catarina, deixando o tempo firme e as temperaturas amenas em todas as regiões. Apenas nas áreas litorâneas, o transporte de umidade do oceano para o continente provoca chuviscos isolados nos extremos do dia. Não há riscos para ocorrências meteorológicas. O mar fica muito agitado, com ondas de direção sul, e alturas entre 2,5 e 3 metros em todo o litoral catarinense, e picos de 3,5 metros em alto mar, trazendo risco alto para ocorrências relacionadas à agitação marítima e ressaca. As temperaturas mínimas variam entre 13 e 15 graus no Grande Oeste e no Planalto Norte, e de 10 a 13 graus na Serra Catarinense. À tarde, os ventos de sudeste mantêm as temperaturas amenas, com máximas entre 16 e 20 graus nos Planaltos, e entre 21 e 25 graus nas demais regiões. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Muito obrigada, Ana Luísa, pela previsão do tempo. E agora nós vamos acompanhar o comentário de Leonel Pavan. É uma correria em todo o Brasil, em todos os municípios, para os partidos políticos montarem as suas torres de candidatos a vereador. Tem um percentual para as mulheres e outro para homens. Quer dizer, as mulheres podem ultrapassar o percentual dentro da torre para vereador de cada partido político. Por que é uma correria? É que dia 6 de abril acaba o prazo para se escolher o partido que quer disputar a eleição. Para prefeito, para vice-prefeito e para vereador. E tem partido que já tem candidatos sobrando e outros que ainda estão faltando candidaturas. Eu participei de vários atos em Santa Catarina de filiações partidárias. E é impressionante ainda como as pessoas estão desinformadas. Se você quiser disputar a vereador, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um partido político e escrever o seu nome, filiar-se. Porque se passou dia 6, não tem mais chance. Mas você pode se filiar e depois, lá na frente, até no dia da convenção, você decidir se quer ou não quer. Agora, se você não se filiar até o dia 6, não tem mais jeito. Aí você, puxa, eu queria ser e não estou filiado. Então, estou dando recado aqui. E quando for escolher um partido, uma sugestão, faça uma análise de quantos candidatos tem e vê se os nomes, um é mais forte, o outro é mais forte, e você busca o partido que lhe convém a mais. Porque essa questão de direita e esquerda não afeta nos municípios e nem pode se misturar nos municípios, nas câmaras de vereadores e da prefeitura. A questão de direita e esquerda é uma questão nacional. Mas daqui 3 anos, quando você vai disputar uma nova eleição presidencial, para deputado federal, para deputado estadual, para senador da República, agora, para vereador e prefeito e vice-prefeito, isso não existe. Escolha o partido que você desejar, o que tu acha que lhe convém mais, sem olhar essa questão
de ideologia partidária. Eu pertenço a um partido que casa muito com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu penso. Mas muito dizem o seguinte: poxa, eu queria ser vereador, mas só me sobrou esse partido. Então, se tu tem um prestígio, se você tem nome, se você tem trabalho, se você tem projetos, pode ser em qualquer partido, desde que haja um número de candidatos mínimo para as eleições. Para fazer, aí você tem que fazer o número que precisa para eleger um vereador, né? Aí faz aquele número que precisa para eleger um vereador, e se você for mais votado, está garantido. Até o dia 6 de abril, depois, acabou-se. Até o dia 6 de abril. Pense bem. Muito obrigada, Pavan. E agora nós encerramos mais um TVC News. Uma boa sexta-feira e um final de semana a todos.